Fala, molecada da rede, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo emocionante. Estamos celebrando um ano neste canal, cheio de glórias e triunfos, e o meu cachorro latindo. Bom, rapaziada, estamos aqui hoje. Eu sou o Fredão TK, né? Inicialmente falando. Estamos celebrando aqui um ano de canal, um ano de rede. Ali em outubro a gente começou uma grande história, né? Uma história que começou com apenas entrevistas, depois a gente passou a fazer vídeos separados, quadros, enfim, estamos aí hoje. A gente vai falar um pouco sobre como a gente começou. Né, Leôncio? Conta para A mim origem, né? a origem do Começo. canal, né, cara? Vou só dar uma introdução assim breve, né? Quando ele não estava, era Não, eu. eu faço Eu isso. e o Judas, né? O famoso Judas, o Thiago, né? Os senhores cariotes, né? Eu, como sempre, escanteado de possíveis ideias, não era nem amigo do Fredão, nem nada, a gente não se falava, eu tinha muita repulsa pela figura dele, mas coçando o saco aí, né? Aí eu pedi, pô, me coloca aí nesse esquema aí. Aí logo a gente foi. Eu lembro que a nossa primeira entrevista que eu gravei para você foi com o delegado Olim, ali na Alesp, ali. Eu tinha torcido o pé, eu tava fudido, não tinha nem ido pra faculdade, mas fui lá gravar. Vou gravar lá pro Fredão, lá. A gente nem se conversava muito. E aí fomos evoluindo, né? Ele conseguiu lá o grande jogador lá, o ídolo da Indonésia, Almeida 10. Ricardo Mira 10, que foi muito legal com a gente, muito generoso aí com a gente. Cedeu um tempo, né, da agenda dele. Graças ao Thiago, conseguiu ali. O Fredão sempre fazendo contatos, um cara que muito bem articulado aí. E a gente foi construindo, né? E ao longo disso também construindo não só um canal, mas uma amizade também. Quando você entrou no canal, eu não te conhecia muito. O Thiago falou que você ia entrar. E aí era mais eu e o Thiago, e no fim acabou ficando eu e você. A gente fazia mais as coisas, né? O Thiago também tinha o trampo dele, ele acabou saindo do canal. E nasceu essa linda amizade nossa aí, né, cara? A gente teve a primeira oportunidade aí de entrevistar o Ricardo Almeida, né? Por meio do próprio primo do Thiago, né? Ele arrumou lá a entrevista pra gente, a gente foi lá e foi muito interessante, né, cara? A gente chegou lá, gravamos improvisadamente num sushi lá em Pirituba, num maravilhoso Belo espaço em espaço em Pirituba, Pirituba. um belo espaço em Pirituba. Uma câmera alugada ainda da faculdade, a gente nem tinha nossa própria câmera ainda, não tinha lapela, não tinha nada, a gente alugava tudo. O vídeo foi um sucesso, o primeiro vídeo teve mais 600, 500 visualizações. Foi muito interessante fazer uma entrevista, acho que foi minha primeira entrevista, eu fiquei um pouco acanhado, mas eu me saí bem. Aí depois a gente teve outras entrevistas, né, cara? Não, só interromper você um pouquinho. E todo o percurso, né, para entrevista foi muito trabalhoso. Achar um lugar que topasse foi muito difícil. O Fredão ligou numa padaria, a padaria não queria que gravasse lá. Foi, não, Aí a gente diga, diga. e dá uma volta no quarteirão, achamos lá tem o belo espaço do sushi. A gente teve o Uber pegou o caminho errado. O Fredão ficou com medo de ser sequestrado. Então, era mó tarde, aí a gente acabou pegando o caminho errado, chegando para a entrevista, o Ricardo, o R10 falou que ele não podia fazer entrevista com a gente. Aí ele falou que só podia mais tarde, a gente ia ter que ficar 2 horas esperando lá. A gente falou, mano, a gente tem que arrumar um espaço, né? Ele falou, tenta a padaria. Aí chegamos na padaria, a moça assim, a gente não pode autorizar. Então, assim, tá bom. Aí chegamos numa temacaria, um lugar muito estranho, assim, não dava pra gravar muito lá. Eu falei, pô, tem que achar outro. Aí tinha um Era muito restaurante escuro, né? japonês mesmo, né? Aí a gente chegou lá e eu falei, a moça assim, não, pode vir, pode vir. Aí, mano, a gente gravou na É, parte toda externa, né, cara? Conta um pouco aí. foi muito trabalhoso também, né? E os funcionários também ajudou a gente a mexer mesa, bota a mesa para cá, bota a mesa para lá, arruma. O Fredão que estava com problemas pessoais na época, não se sentia tão confiante para produzir. Tinha a possibilidade de um pequeno Fred aparecer aí, mas essa é história para um outro momento. Mas foi muito divertido, né? Aqueles momentos ali de pura amizade, né? Antes de algumas pessoas colocarem ranço, inimizade, trairagem e orgulho acima de tudo nesse canal. Mas Mas deu tudo vamos certo. falar disso aí, né? Acho que o vídeo de mais visualização do canal aí. Do Cassinão? O nosso vídeo mais. Então, o Cassini é um amigo meu pessoal que eu fiz num lugar aí, X, né? A gente foi jantar, eu e um amigo meu, aí tinha um outro amigo, e ele era amigo do Matheus Cassini, eu fiquei amigo dele,
E a gente acabou convidando ele para ser a nossa segunda entrevista. E ele foi, topou, a gente gravou no meu AP, no meu apartamento. Eu lembro ainda que, na verdade, eu moro num lugar muito movimentado, né, no Rua da Consolação. Então é muito complicado, porque toda vez que ele ia falar, aparecia o barulho de sirene, a polícia lá fora. A gente Gente... gravou na hora do rush ali, eram umas 6 horas, foi bem tumultuada a gravação, um calor do caralho, a gente fechou a janela, ficou todo mundo suando ali naquela porra. Foi bem. Foi. Aí o ângulo era horrível, porque você queria filmar naquele fundo branco, eu tinha que me espremer para ficar entre as paredes ali para gravar. A camisa do Corinthians caindo. Foi vergonhoso. Aquele vídeo fez sucesso, mas a produção foi vergonhosa. Né? O Thiago falou assim, não, coloca uma camiseta do Corinthians atrás, assim. Aí a gente colocou... Tudo torto. A tudo camisa... Quem quiser dar aquela conferida no vídeo do Matheus Cassini aí, pessoal. A produção não é muito boa, mas o vídeo ficou engraçado. Aí depois do Matheus... Hã? É de coração. É de coração. Aí depois do Matheus Cassini, galera, a gente teve a incrível oportunidade de ir até o CT Joaquim Grava do Corinthians, gravar com ninguém menos que Júnior Urso, que hoje está no Orlando City, companheiro do Nani lá no Orlando City. Deu gol ontem. Hã? Fez gol ontem? Fez gol ontem, meteu a comemoração do Urso aqui. Ó, bravo. Aí, eu, sinceramente, aí não acreditava que essa entrevista fosse acontecer, mas passou um tempo, passou outro, me ligaram e falaram assim, ó, a gente tem tal dia para você vir aqui e tal hora, você aceita? E era tipo amanhã, tipo, sei lá, o cara liga hoje e amanhã. Era um feriado, né? Eu lembro que eu tava um tanto quanto era véspera de feriado, né? O Fredão me ligou avisando, eu de primeira não acabei não acreditando, né? Achei que era de alguma das suas trollagens da zoeira, mas era verídico, eu estava bem embriagado na hora, assim, então tive que me hidratar e me preparar para aparecer lá no CT Joaquim Grava e, né, pude ver mesmo que de longe, assim, alguns ídolos, né, do Corinthians que estavam lá, né, eu vi o Cássio, consegui ver o queixo dele a uns 200 metros, emocionante. Foi muito... Na época eu já vi o Coelho passando o treino, né, que tinha alguns jogadores, assim, que a gente podia ver que estavam fora de ritmo ou que estavam lesionados. Eu lembro que a gente viu o jogo dos reservas contra, não sei se era a Ferroviária ou algum outro time, mas foi muito interessante porque a gente chegou na sala de imprensa, aí um negão tentou ensinar Kung Fu para mim, né? Da essa história é Gazeta. engraçada, né? O negão se agarrou no banheiro, foi legal. Eu queria mostrar um golpe lá para mim, cara estranho. Aí, foi engraçado. Aí depois eles tiraram a gente da sala de coletiva, levaram a gente para um espaço lá fora, né? Onde a gente encontrou o incrível Janderson, né? Que hoje está no Atlético Goianiense. É um jogador muito simpático, né? Cara, assim, a simpatia assim, dele é incrível, né? Aí depois chegou o grande ursão, né? O Júnior Urso. Muita gente fina, um cara... E você também tirou foto com o Pedrinho nesse dia. Então, tiramos foto com o Pedrinho, conversamos, trocamos umas ideias com o pai e com a irmã do Pedrinho, galera, gente fina. E, bom, aí depois a gente fez a entrevista lá com o Júnior Urso, conversamos aí por uns 15 minutos, o assessor de imprensa estava me enchendo o saco, né? Mas foi muito bom, a gente ficou mais um tempo, tirou umas fotos, foi sensacional. Foi muito legal. Eu queria ter abraçado o Cássio, mas o segurança não deixou eu passar para outro lado. Então, não deixaram a gente passar. Aí depois, cara, dessa entrevista, nós tivemos o incrível Ivair, né, Lopomão? Grande ídolo da Lusa, da Portuguesa. Ídolo da Portuguesa, jogou com Garrincha, Pelé. Muito sagrado. Né? Graças aí a meus contatos na Portuguesa, por conta de umas matérias que eu fiz aí para a própria faculdade, a gente conseguiu que o senhor Ivair fosse lá no nosso apartamento, ele contou das histórias dele, que ele jogou com o Cruyff, que ele jogou também com o Eusébio, foi amigo pessoal do Eusébio. Então ele contou muitas histórias interessantes ali pra gente, né? Poxa, e o cara tinha muita história, né, Leôncio? Muita história, né? Ele contou a história dele do Leivinha também, né? Que os dois bateram o mesmo carro no mesmo dia, lá o mesmo modelo. Histórias muito engraçadas, né? No mesmo dia a gente acabou conhecendo o Leivinha, né, cara? Você lembra? No dia seguinte, na verdade, né? Acho que foi. Ele falou que era pra gente colar no lançamento do livro dele, a gente foi lá, compramos o livro, falamos com ele, agendamos uma entrevista que ainda não aconteceu por causa da Covid. E o Ademir também conhecemos. O Serginho, né? Acho que o senhor é até mais velho que o Ademir.
Dudu, não, Serginho, não, Dudu, perdão. Não sei porque veio Serginho na minha cabeça. Não o Dudu atual, hein? Não, o Dudu dos anos 40 ou 50, se não me engano. E depois, o que ocorreu? A gente também acabou indo para o estádio do Canindé, né? Ver o jogo da Portuguesa, ver o jogo lá da Série A2, aproveitando o gancho aí do senhor Ivair, conversamos lá com ele de novo, entrevistamos ele. Portuguesa ganhou de 4-3. 3-2. 3-2 ou 4-3? 3-2? 3-2, Eles estavam perdendo de 2-0, ganharam de 3-2. E depois a gente, cara, fora isso, a gente fazia alguns vídeos também próprios, né, de, sei lá, com alguma pauta. A gente não tinha quadros ainda no canal, mas a gente fazia alguns vídeos curtos, em meio às... Primeiro foi entrevistas, né, depois vídeos curtos. Aí depois passou o fim de ano, né, voltei para minha casa, eu sou do interior, o L11 ficou em São Paulo. Aí logo no comecinho do ano, né, L11, apareceu outra oportunidade para ir para Goiás, entrevistar o Ney Franco, que era técnico do Goiás na época. Hoje ele está no Cruzeiro, né, numa situação bem complicada. O Cruzeiro quase... Na verdade, está na zona de rebaixamento, Cruzeiro. Na zona de rebaixamento. Fui lá pro CT do Goiás, conheci Goiânia, uma cidade maravilhosa aí, se tem alguém de Goiânia vendo. Um abraço para todo o pessoal do Goiânia aí. Conheci o CT do Goiás, lá o estádio da Serrinha. Fiquei lá enquanto todos os jogadores estavam fazendo os exames médicos de início de temporada. Vi o Rafael Moura, vi o Sandro, o Daniel Bessa estava sendo apresentado nesse dia, né, que tinha vindo da Itália. E obviamente fiz a entrevista com o Ney Franco, né? Ele contou tanto dos tempos que ele treinou a Seleção Brasileira Sub-20, quanto dos tempos que ele treinou São Paulo. Contou um pouco sobre aquele episódio polêmico da conquista da Sul-Americana de 2012, que o Tigres não voltou para o segundo tempo. Enfim, contou do trabalho atual dele. Foi bem interessante. Se vocês quiserem até, confiram aí o vídeo do Ney Franco. Depois a gente voltou, né? Voltei para São Paulo, na L11. E apareceu o Rafael Costa, né, cara? Rafael Costa, que mora em Campinas, joga hoje no Guarani. Ele é de uma cidade que eu morava. Foi muito interessante conhecer ele, saber que ele tinha as mesmas raízes que eu, falar um pouco sobre a experiência dele no Ceará. Ele marcou 2 gols no meu time, São Paulo. E falar um pouco sobre a situação dele também. Eu cheguei lá no apartamento dele, estava a mulher dele, o filho dele. Foi muito interessante. E depois, cara, a gente começou a fazer os quadros, né, Leonce? A gente começou com essas ideias de quadro, top 7, cadê esse mano, explicando, né? Acho que explicando foi o primeiro quadro que a gente criou, né? E vem fazendo um certo sucesso, né? Um sucesso considerável, tentando trazer mais conteúdo para o pessoal do futebol, né? O Explicando, na realidade, ele começou com Explicando, na realidade, porque a gente pegava algumas pautas assim meio do nada, né, para fazer vídeos. Então era explicando alguma coisa, né, explicando tal coisa, a gente resolveu criar o Explicando. Aí depois a gente pensou no Cadê esse Mano, né? Tantos canais fazem vídeos aí contando sobre times, né? Os times do passado. A gente falou, por que não fazer um quadro só falando sobre o jogador? A gente conta brevemente a história dele, depois fala onde ele está, né? Depois o quadro do 7, né? Já tinha 5, já tinha o top 5, top 10. Eu pensei assim, por que a gente não faz um top 7, né? Top 7 é interessante. E, na verdade, acho que foi o top 7, cara. O primeiro quadro, assim, oficial, né? O Explicando foi o primeiro. Não, o primeiro quadro foi Explicando, porque teve você explicando o fair play financeiro do Manchester City. Assim, não oficialmente foi Explicando, mas tipo, oficialmente que a gente começou a fazer certinho os quadros foi o da Copa São Paulo. 7 jogadores da Copinha. Foi no comecinho do ano. Não, peço perdão. Não, mas é isso mesmo. Mas na verdade foi Explicando. Que não foi Explicando. E depois a gente veio com esse quadro agora que a gente está falando aqui para vocês, o Papo com L11. Era uma ideia que o próprio L11 tinha tido já há muito tempo. Ele falou, a gente precisa fazer tipo uma rodinha de conversa, algo assim. E a rodinha de conversa não rolou, né? Porque a gente está em meia pandemia. Mas resolvemos fazer algo pelo Zoom aqui, onde a gente consegue não só treinar para a nossa facul, né? Que a gente faz jornalismo, mas também começar a conversar com vocês um pouco sobre o que realmente está acontecendo. Conectar, né? Trazer um clima amigável, né? Em tempos de desespero e falta de esperança, onde tragédias acontecem, onde você não vê a luz no fim do túnel. Aqui estou eu para brilhar no seu dia. E, obviamente, né? Sem esquecer, nós tivemos uma entrevista um pouco diferente, que foi com o meu amigo Adnan Santos, um cara que eu conheci aí no meio não das apostas do trader esportivo. Se você não sabe o que é trader esportivo,
entre lá no meu vídeo entrevista com Adnan, trader esportivo. Não sei se vai estar aqui, se vai estar aqui, mas vai estar. Foi uma entrevista muito interessante, já conhecia ele. A gente meio que falou até sobre um jogo que estava acontecendo naquele dia, foi a semifinal do Mundial de Clubes, né, do ano passado. Ele ensinou para muita gente, né, sobre como que funciona realmente o mercado das apostas, que não é bem apostas, né? Ele fez a diferença entre trader esportivo e apostas. Então, esperamos aí quando voltar, né, tudo ao normal, sair um pouco da pandemia, fazer algumas coisas diferentes. Você vai falar alguma coisa, não? A gente gravou 2 vezes essa entrevista, né? Porque alguém teve a geniosa ideia de excluir, né? Eu excluí sem querer a entrevista, a gente teve que gravar outra A vez. primeira tinha ficado muito boa, tenho que ser sincero que a segunda ficou meio pau mole. Mas, realmente, pessoal, sigam também nas redes sociais o Adnan. Muitas pessoas estão conseguindo ganhar dinheiro graças aos ensinamentos dele, agora com a volta do futebol e a pandemia, que o pessoal não está conseguindo trabalhar, alguns empregos perderam. Então, uma grande aposta pode ser o trade esportivo. Com certeza, isso daí não é de sorte, é muito estudo, eu percebi isso. Perdi muito, né? Depois eu aprendi com a Adnan que realmente se você levar a sério, saber fazer as coisas, você vai ter sucesso. E falar um pouco aí sobre o futuro, né, Leons? O que você espera aí para o futuro do nosso canal? De repente, para o aniversário de 2 anos, fala você, depois eu dou um pitaco. Bom, Fredão, eu espero mais inscritos, né? Mais seguidores nas redes sociais, porque é difícil não fumar charuto cubano e tomar Dom Perignon todo dia, é algo que me parte o coração. Mas, se todo mundo se empenhar em seguir o canal, compartilhar, dar o like, eu posso conseguir ter uma vida muito melhor que os meus inscritos, que é o resumo da minha participação no canal, né? Fora isso, eu queria falar que é muito interessante a gente fazer também visitas em estádios daqui para frente, né? Visitar lugares históricos, não só no Brasil, mas fora. Esperem aí, que eu tô com umas ideias interessantes para quando a pandemia acabar, quando puder sair de casa, trazer coisas novas para vocês, né, pessoal? Bom, Leonze, acho que é isso, né, cara? A gente fez aqui a nossa comemoraçãozinha de alguns minutos sobre um ano de canal. Espero que tenham 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos de rede. É uma coisa que chegou até mim, eu que fazia direito, que depois fui para jornalismo e agora realmente encontrei o que eu gosto. Agradeço muito a você por estar comigo até hoje e muito sucesso para a gente. Muito sucesso, Fredão. Agradecer a todos que nos assistem, uma audiência fiel, não traiçoeira como algumas pessoas que participavam do canal, mas que cresça o canal, né? Porque é fruto de muito trabalho, muito empenho, seriedade e um amadorismo descarado. Galera, muito obrigado por esse vídeo aqui, espero que tenham gostado. A gente quis lembrar alguns momentos aqui especiais do canal, né? A origem, momentos importantes. Contamos com vocês aqui ao longo dessa jornada de muito sucesso em busca do meu 1 milhão. É isso, rapaziada. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e valeu!